Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. Queria, em primeiro lugar, saber se me estão a ouvir bem, a escutar bem. Pronto, perfeito. Vou começar então a minha intervenção. Eu intitulei-a nos 50 anos da Constituição, a educação em Portugal sob a ameaça neofascista. E explico rapidamente o título. Em alguns aspectos, o próprio Francisco Gonçalves já mencionou a intenção desta primeira intervenção da tarde. Eh, Entendemos todos, bom, eu entendo claramente que estamos em fase de um ataque, estamos a viver um ataque à escola pública democrática, e esse ataque, essa vontade evidente de eh, intimidar os professores, controlar o sistema educativo e transformar a vida escolar, está no centro das preocupações das novas direitas extremas do século XXI, desde o início do século. Um dos melhores exemplos nesse sentido foi, já com mais de 20 anos, a criação de uma associação no Brasil, com o chamado Movimento Escola Sem Partido. Creio eu que no ano de 2004, mas não posso garantir, ou neste momento não posso garantir, que é uma das melhores representações da forma como, de resto com grande apoio financeiro, diga-se passagem, uma das melhores representações da forma como se pretende ainda, mas, portanto, como digo, há mais de 20 anos e muito antes da chegada de Jair Bolsonaro ao poder naquele país, se pretendia controlar o sistema educativo. A denúncia presente permanentemente nos programas eleitorais, quer do Chega, particularmente, quer da Iniciativa Liberal em Portugal, é a tese de que o sistema educativo português está tomado por partidos políticos. E, portanto, nesse sentido, era este slogan do movimento brasileiro Escola Sem Partido. A ideia era, em teoria, na aparência, libertar a escola dos partidos. O Chega, nos seus dois últimos programas eleitorais, 2024 e 2025, menciona a ideia de libertar a escola de ideologias, como se a escola estivesse carregada de ideologia, bom, e pretendendo, e dessa forma transformando a ideologia, porque efetivamente existe uma ideologia democrática e democrática radical, essencial, nos valores democráticos que estão inscritos na Constituição da República Portuguesa, como se as Constituições não tivessem ideologia, como se os programas educativos em qualquer sociedade não tivessem ideologia, como se a democracia não fosse, os valores democráticos não constituíssem, eles próprios, não configurassem eles próprios uma forma de ideologia. O que a extrema-direita pretende é atacar a natureza democrática, justamente desses mesmos valores. Comecei por dar o exemplo do Movimento Escola Sem Partido, já agora com alguns detalhes. O Movimento Escola Sem Partido propunha aos órgãos centrais legislativos do sistema político brasileiro, o Congresso, o Senado. Mas depois, em cada Assembleia Legislativa de cada Estado, o equivalente a Portugal, das Assembleias Legislativas das regiões autónomas. E depois, em cada município, a adoção de um conjunto não simplesmente de valores, mas sobretudo de instrumentos que permitiriam, em teoria, ao que eles chamam a sociedade civil, intervir diretamente na vida escolar. Por exemplo, a criação, e isso foi efetivamente criado em vários municípios, a criação de linhas telefónicas ou outras formas de contacto eletrónico anónimas para denúncias anónimas de professores, nada anónimos, evidentemente, de professores docentes, agentes educativos dentro do sistema educativo brasileiro, nomeadamente do sistema da escola pública, denunciando-os como estando a fazer doutrinação de natureza política. De facto, o que acontecia e o que obviamente acontece é que a todo momento isto permitiria às famílias, bom, assim descritas como tal, permitiria aos encarregados de educação das crianças e dos jovens em questão, permitiria objetar, denunciar, promover até a sanção, a expulsão do sistema de docentes que de facto cumprissem programas escolares. Mas, como conhecemos nos casos que assistimos em Portugal relativamente à disciplina de Educação e Cidadania, o objetivo era entender que componentes até centrais dos programas escolares
podem ofender os valores de cada família e dessa forma justificar, portanto, a acusação de que eles não são mais do que doutrina barra ideologia e, portanto, quem os lecione, quem promove atividades educativas de todo o tipo, curriculares, extracurriculares, no âmbito no âmbito dos valores e das concepções desses programas, estará forçosamente a fazer uma educação de natureza ideológica. E por isso é inaceitável. Estas campanhas foram ao longo do último quarto de século, destes primeiros 26 anos do século XXI, foram assumindo outras naturezas. Entram dentro daquilo que se tem chamado as guerras culturais, de que a extrema-direita frequentemente fala. E já farei a relação tentarei demonstrar como essas guerras culturais herdam em grande medida, estão em grande medida em continuidade com aquelas que há 100 anos atrás os fascismos, na sua era clássica, os anos 20, os anos 30, os primeiros anos 40, assumiram. Por exemplo, recordam-se todos das campanhas contra o politicamente correto. A tese de que todo o discurso público, e nomeadamente o educativo, estava contaminado de teses politicamente corretas, assim descritas, dessa forma limitando, cerceando a liberdade das pessoas, e no caso da educação, a liberdade dos estudantes, dos alunos e, obviamente, dos seus encarregados de educação, que viam violados os seus valores e os seus direitos por aquilo que entendiam ser o politicamente correto, que é uma expressão, por simplesmente, é um slogan, não tem qualquer consistência de natureza científica. Não há nada que se considere politicamente correto. O que há, bom, as pessoas podem usar a terminologia, mas estão a utilizar uma terminologia errada, equívoca. O que há é o que é cientificamente correto, é uma coisa diferente. Passou também por uma forte campanha que se conhece até sobretudo pela expressão inglesa a da cancel culture, a cultura do cancelamento, que depois passou à tradução literal em português, justamente daquilo que eu acabei de pronunciar, a cultura do cancelamento. A tese de que a leitura crítica da história ou a leitura crítica, os estudos críticos na área das ciências sociais, sociologia, antropologia, na própria economia, evidentemente, toda essa leitura crítica da história, designadamente, e o caso português é muito, muito notório, designadamente sobre a história colonial e sobre o colonialismo, é toda ela uma tentativa de cancelamento da história. Muito pelo contrário. É exatamente o contrário. É descancelar, o verbo não existe, permitam-me, é descancelar segmentos inteiros da história que até agora nós não abordávamos. Este debate em Portugal começa cronologicamente, eu creio que em torno, ainda antes das eleições autárquicas de 2017, e recordar-se-ão, eu vejo a minha imagem congelada, espero que ainda me estejam a ouvir. Muito bem, ótimo. Agora já não está. E recordar-se-ão da proposta, ainda em tempos de presidência de. Esqueci-me agora do primeiro nome do ministro Medina, Fernando Medina, da presidência da Câmara de Lisboa, de Fernando Medina, com a proposta da criação de um Museu das Descobertas. E isso criou um movimento na opinião pública, particularmente forte, é verdade, no conjunto de historiadores, cientistas sociais, investigadores e educadores em geral, de contestação, obviamente, dos objetivos daquilo e do próprio uso do conceito de descobertas ou descobrimentos. E todos nós fomos, evidentemente, insultados e acusados de querermos eliminar um pedaço inteiro da história portuguesa. A única coisa que queríamos, estou a falar na primeira pessoa do plural porque participei desse movimento, a única coisa que queríamos era, evidentemente, transpor para a política cultural pública, quer do município como Lisboa, quer à escala nacional, aquilo que são aquilo que é o conhecimento acumulado na investigação histórica, com várias dimensões, não simplesmente, obviamente, de natureza política, económica, social, cultural, aquilo que é o saber acumulado relativamente à história colonial portuguesa e, portanto, a legitimidade que temos portugueses e residentes em Portugal e aqueles que vivem em Portugal em 2026, naquela altura em 2017, que temos, evidentemente, para discutir se as políticas culturais e de musealização do passado devem ou não prestar homenagem
ou melhor, assinalar fenómenos e prestar homenagem àqueles que no passado foram responsáveis daquilo que, à luz, evidentemente, não simplesmente dos valores do século XXI, mas já dos valores do século XVI, do século XVII, do século XVIII, do século XIX, eram evidentemente, para usar uma linguagem do século XVIII, eram evidentemente um atentado aos direitos humanos. Esta cultura do cancelamento é a mais pura inversão, que critica, portanto, aspectos centrais dos programas, não apenas de história, mas de vários, de muito do currículo escolar da escola portuguesa. Este ataque, esta retórica da cultura do cancelamento é uma evidente inversão da realidade. Porque o que se pretende, como eu dizia no início deste segmento, é manter oculto uma parte da história, oculta uma parte da história, a sua desocultação da história do colonialismo, da violência colonial, da escravatura, a sua desocultação é tida como uma ofensa, com muitas aspas, ofensa à identidade nacional, ofensa à grandeza pátria. E aí, grandeza pátria e Make America Great Again, estamos exatamente no mesmo terreno ideológico, no mesmo terreno de campanhas. Ora bom, é verdade, contudo, que esta visão revanchista sobre as conquistas democráticas, no caso português, do 25 de Abril e dos anos seguintes, e nomeadamente os valores que a Constituição da República Portuguesa tem que ver transpostos para o sistema educativo. Esta postura revanchista, e não nos esqueçamos, com muito, muito de saudosismo relativamente ao passado autoritário e colonial português, é contudo popular em grandes segmentos da população portuguesa. E de si próprios não se, ou a si próprios não se reconheceriam nem como racistas, nem como fascistas. E em alguns casos nem sequer como saudosistas da ditadura salazarista, da versão fascista, da versão portuguesa do fascismo, e portanto em Portugal, no século XX, não se diriam eles próprios nem fascistas nem salazaristas, evidentemente, rejeitariam qualquer associação com esse passado, e enquanto que, em todo o caso, se mantêm, falo sempre destes setores conservadores da sociedade portuguesa, se mantêm claramente ainda identificados com aquilo que entendem ser uma leitura do passado colonial português, centrado nas ideias de excepcionalidade do trajeto português, a tese de que Portugal foi, na história, um país completamente diferente de todos os demais, nomeadamente enquanto potência colonial, primeira questão, e em segundo lugar, a ideia de que o essencial da grandeza e do orgulho da nossa identidade nacional está centrada nesse passado colonial, com o qual os estudos de opinião e aquilo que nós recolhemos no âmbito das ciências sociais, até mesmo empiricamente nas nossas vidas, percebemos que uma parte substancial da sociedade portuguesa continua a identificar-se. Ora, insisto, não nos esqueçamos que estas guerras culturais abertas pela extrema-direita neofascista têm uma miríade de implicações pedagógicas na perspectiva, nomeadamente, quer das práticas pedagógicas em geral, quer do currículo dentro da escola portuguesa. E eu não estou a falar exclusivamente, de forma alguma, do currículo programa como tal de história, estou a falar de várias disciplinas ao mesmo tempo, mas não nos esqueçamos. Esta postura, estas guerras culturais, não estão dirigidas apenas às disciplinas de ciências sociais. Estão dirigidas à ciência. E aí não podemos, é preciso termos em conta, e a maioria daqueles que estão a assistir e a participar neste curso não serão sequer da área das ciências sociais e das humanidades, não nos esqueçamos que o ataque que passa pelo atual presidente norte-americano, que passa pelo seu secretário, ou seja, equivalente a ministro da Saúde, contra a ciência, é absolutamente desabrido. Não se julgue uma vez mais que ele começou com a pandemia de Covid-19. Vem de muito atrás. Não esqueçamos, agora que estamos a passar por uma fase extraordinariamente difícil de devastação de uma parte substancial do território português, não esqueçamos o ataque que este setor político faz
e mobiliza opinião e sustenta-se em opinião anticientífica contra, ou melhor, naquilo que nós temos designado, nós, quer dizer, na ciência designamos como o negacionismo climático. A tese de que não há nenhuma interferência humana na transformação do clima e que, evidentemente, as tempestades e as catástrofes naturais que nos têm acontecido não resultam de quaisquer responsabilidades. Não é simplesmente da comunidade humana, é responsabilidade do sistema económico extrativista, o capitalismo, que desde o início do século XIX se foi instalando em cada vez mais segmentos componentes do território de todo o planeta. Bom, ora bom, porque é que intitulei usei o termo adjetivo ameaça neofascista? Entramos aqui numa discussão que, para mim, desde há muito tempo, desde há vários anos, e agora nestes últimos dias, nós estamos poucos dias depois da segunda volta das eleições presidenciais portuguesas, em que pela primeira vez, desde o 25 de Abril, um candidato da ultradireita, com associações à escala internacional assumidamente da ultradireita e financiamentos à escala internacional da ultradireita europeia e norte-americana, pela primeira vez consegue chegar a uma fase final do processo político de seleção do Presidente da República. Nós temos hoje em Portugal usando apenas os dados eleitorais e relativamente àqueles que participam em eleições, e portanto eu não estou a incluir aqueles que não participam nos atos eleitorais, nós temos uma sobredimensão da ultradireita por comparação com outros países europeus. Ele está em algumas eleições, como as presidenciais, ao mesmo nível da ultradireita francesa, que tem 50 anos de campanhas de construção de um espaço político que é necessariamente, intrinsecamente, de ameaça para a democracia. Ora, porquê é que ele é neofascista? E tenho que terminar, eu aconselho-vos a não terem ilusões sobre a variedade de ideologias com que nos podemos deparar na atualidade. Não se julgue que cada geração inventa a roda. E não se julgue, portanto, que todas as vezes que temos novos movimentos políticos e com aquelas que parecem ser, aquilo que eu descrevi, novas guerras culturais, não se julgue que elas são efetivamente novas, não se julgue que estes movimentos políticos nasceram do nada, são totalmente inéditos e correspondem apenas a um ciclo que é aquele em que agora vivemos no século XXI. Pelo contrário, estas mesmas guerras culturais, a vampirização, a natureza delas, como eu acabei de escrever, a vampirização do ressentimento social que vivem as classes médias baixas e as classes populares em Portugal, e não têm as classes, não têm a média burguesia e a alta burguesia não têm as classes sociais mais favorecidas, não têm motivo nenhum de se queixar da atual situação em que vivemos. Mas nestas outras classes populares, essa vampirização desse descontentamento procede, não tenho tempo para explicar com detalhe, exatamente da mesma forma como o Partido Nacional Fascista de Mussolini procedeu no início dos anos 20, como o Partido Nazi de Adolf Hitler procedeu durante os anos 30, durante os anos 20 e início dos anos 30 até chegar ao poder. A forma como se procura. É verdade que a partir de um novo contexto comunicacional, e o das redes sociais, o da internet, tudo isso, estamos de acordo, da mesma forma, é novo, da mesma forma como, desculpem, era novo também em 1920 ou em 1930, eram novas também as novas formas de propaganda, designadamente gráfica, cinematográfica também, videográfica, e as campanhas de massas nas ruas eram totalmente novas naquele momento e foram consideradas também uma inovação evidente. Não basta o meio, não faz o instrumento, não faz a mensagem. Não faz, pelo menos, decisivamente a mensagem. O fascismo dos anos 20 e dos anos 30 soube conquistar, no contexto do pós-Primeira Guerra Mundial e da Grande Depressão posterior a 1929, soube conquistar uma parte substancial da sociedade. Não se diga nunca isso não,
que soube conquistar uma qualquer maioria política, porque em nenhum país do mundo, algum partido fascista, sempre em coligação, chegou sempre ao poder em coligação com outros partidos da direita, nunca em país algum teve maioria absoluta, nunca. E há um erro frequentemente repetido, que é que Hitler ganhou o poder de forma democrática. Não é verdade. Era o partido mais votado, mas ser o partido mais votado e não ter uma maioria parlamentar não é de forma alguma suficiente. Mas, enfim, não quero tomar muito tempo com isto. Estas teses de que a escola pública dos nossos dias ataca as tradições culturais portuguesas, de que a tese, e agora fora da escola pública, a tese de que vivemos um ciclo de invasão barra substituição demográfica e de que os portugueses, e os franceses, e os norte-americanos e todos os outros povos, e que, sobretudo, falamos de aplicados, evidentemente, ao Ocidente, isto é, à América do Norte e à Europa, de que estes povos estão permanentemente sob a ameaça, e estão hoje, efetivamente, sob a ameaça de uma invasão demográfica a partir do exterior, são tudo teses perfeitamente idênticas e em continuidade com aquelas que o fascismo enunciou nos anos 20 e nos anos 30. Basta só substituir os agentes dessas mesmas, ou seja, o inimigo interno que em cada caso se procura definir. No passado eram judeus, ciganos, imigrantes eslavos na Europa Ocidental, particularmente na Alemanha. Na atualidade, eles são, bom, na atualidade continuam a ser ciganos, não nos esqueçamos, são hoje, por toda a Europa, por todos os Estados Unidos, por todo o Ocidente, os migrantes oriundos de países maioritariamente islâmicos, e, particularmente, a tentativa de criação de um ódio social, de uma xenofobia, relativamente, isto é mais recente, tem 1, 2 anos, todo momento esta xenofobia vai segmentando, vai fatiando os sucessivos alvos desse ódio, e agora, em geral, aquilo que, curiosamente, no novo discurso geográfico da extrema-direita se designa em Portugal os indostânicos, isto é, os indianos, a Península Indostânica, os indianos, os habitantes do Bangladesh, os nepaleses, os paquistaneses. Todas a ideia de que estamos, e é cientificamente, do ponto de vista dos dados estatísticos, absolutamente errónea, de que estamos sujeitos a uma invasão, e, contudo, esta ideia já estava presente há 100 anos atrás, está presente com muito menos incidência em vários outros momentos dos últimos 100 anos, mas estava presente no fascismo histórico. Esta ideia, além de estatisticamente incorreta, normalmente manipulada quanto aos números, incorre no erro histórico central de análise da realidade da história humana, e que é: nunca se deixou de migrar, nunca. O território português é constituído desde há milénios, não simplesmente desde há centenas de anos, desde há milénios é constituído por sucessivas fases de migrações que foram mudando a sua composição, e em todo momento, como sempre acontece em todas as sociedades, foram constituindo novas formas, através da socialização e da aculturação, novas formas de se ser, a partir de um determinado momento, com a aquisição ou com a consagração da designação Portugal, de se ser português, obviamente. Pronto, isto só para dizer, há uma linha de continuidade evidente que tem que tem escolhido a escola, e a escola é um dos instrumentos mais democráticos, é uma das instituições mais democráticas de toda a sociedade, porque por ela passam todos os cidadãos, quer que tenham nacionalidade, quer não tenham, e devem passar, de acordo com as normas constitucionais, devem passar em condições de democraticidade, liberdade, etc. Participação, etc. A forma como esta extrema-direita neofascista tem escolhido a escola tem um efeito altamente estratégico. Todos temos, os que aqui estamos à volta, conhecimento, percepção da forma como, a partir não da escola, mas das redes sociais, como se tem conquistado a atração, a atenção, não sei se conquistado definitivamente do ponto de vista ideológico, duvido muito e espero que não seja o caso, de muitos jovens, de muitas, em alguns casos até já, de crianças, para os ideais, ou pelo menos para a retórica da extrema-direita. A escola é, portanto, um campo central de batalha para estes setores políticos.
ao mesmo tempo que fazem acompanhar o discurso, e termino de facto, fazem acompanhar este discurso com uma retórica, como vemos nos programas do Chega, por exemplo, de 22, 24 e 25, uma retórica de dignificação dos professores, que também é, nomeadamente do ponto de vista, não tanto das carreiras, mas daquilo que se descreve como um reforço da sua autoridade, que também é ipsis verbis cópia daquilo que no fascismo se fez, para de facto o que se pretende é controlar o sistema, silenciar e intimidar os professores e todos aqueles que trabalham na escola pública que pretendam fazer aquilo que é o seu dever, que é cumprir os deveres, que é cumprir os valores da Constituição. Esta direita, por mais associações que tenha feito com o conjunto das direitas, isto é, com, nomeadamente aqueles que estão hoje no poder, por mais leis da imigração e leis da nacionalidade que tenham aprovado em conjunto, por mais promoção que todos eles fazem de um ambiente de, insisto, de intimidação dentro da sociedade, não mudou ainda a Constituição. E sabe que vai ter uma enorme dificuldade em retirar os valores que na Constituição se inscreveram para a gestão do sistema educativo. E, portanto, é central nesta campanha que está a fazer tentar seduzir, atrair uma parte significativa da classe docente para, dentro da ideia de que deve ver reforçada a sua autoridade, o seu respeito, a sua dignidade, quando de facto, olhando para a história, olhando para os casos presentes noutros países, designadamente a Itália ou os Estados Unidos, o que se pretende é intimidar, silenciar e controlar o sistema educativo. Enfim, como podem imaginar, não é minha convicção de que este percurso, esta trajetória política que estamos a fazer, tenha um desenlace inevitável, de forma alguma. Esta batalha está, por parte dos neofascistas, está longíssimo de estar ganho. Agora, seremos todos ingênuos se não nos dermos conta da sua natureza intrínseca, dos objetivos que ela tem e do papel que nos atribui a nós, enquanto educadores, neste processo. Uma última nota. Não sei se repararam que é uma das muitas propostas do Chega no campo da educação. Não sei se já repararam, mas o Chega, nos dois últimos programas eleitorais, propõe que desapareça a designação Ministério da Educação e passe a designar-se como Ministério do Ensino. O Chega entende que a educação, por estar contaminada pelos valores da Constituição, é uma doutrina, é doutrinária, é política. Pior ainda, acusa as escolas e as universidades de estarem todas nas mãos de SIC, partidos políticos. Nem é só de ideologias, partidos políticos. E é no sentido de vir, vejam como isto é tudo retórico, é no sentido de vir retirar a ideologia da escola que devemos então deixar de falar de educação e passar a falar simplesmente de ensino. Muito obrigado. Fico aberto para o debate no final das intervenções.